Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos à aula de Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana do Calvário. Estamos estudando sobre os atributos de Deus e já entramos nos atributos comunicáveis. Dentro dos atributos comunicáveis, lembre-se de que nós temos 3 divisões. A primeira divisão diz respeito aos atributos comunicáveis intelectuais, que já terminamos de ver. Agora estamos vendo o segundo dos atributos chamados morais. Na semana passada, vimos o primeiro atributo moral de Deus, que foi a bondade. Hoje, vemos acerca da santidade de Deus. Esse é o nosso estudo de hoje. O segundo atributo dentro da subdivisão dos atributos comunicáveis, que são chamados atributos morais. Mas antes de tudo, vamos começar com uma palavra de oração? Bondoso e eterno Deus, santo Deus tu és, nós nos achegamos a ti alegremente, também tementemente, porque o Senhor nos chama aos teus pés estudarmos, buscar conhecimento, buscar de ti a instrução. E de fato o Senhor se revelou a nós, nos dando então acesso à tua vontade, que é revelada, que é clara para nós e a qual nós devemos obedecer. Mas também o Senhor nos deu o teu Espírito, que é o Espírito ensinador, aquele que é ministro interno, o professor interno de nosso coração. O que nós pedimos é que o Senhor nos ensine por meio do teu Espírito. Encarecidamente te pedimos que o Senhor nos mostre mais da sua glória, mais da tua majestade revelada nas Escrituras, para que não só fiquemos deslumbrados com a tua grandeza, maravilhados diante da sua grandiosidade, Senhor, mas pedimos que de fato isso transforme a nossa vida. De fato, somos transformados de glória em glória à medida que contemplamos a tua glória na face de Jesus Cristo, nosso Senhor. Inclusive, é por meio dele que nós oramos. Oramos em nome de Jesus Cristo e não baseado ou confiados nos nossos próprios méritos. Assim oramos. Amém. Neste momento, então, nós vamos ver sobre a santidade de Deus. Mas antes, eu quero estou relembrando aquele versículo que nós temos usado como base para os nossos estudos dos atributos comunicáveis. O versículo que eu já li aqui, quero reler outra vez para que você memorize e saiba que esta é uma ordenança de Deus para nós. Se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 1, e diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5, 1. Esse é o versículo base para estudarmos sobre os atributos comunicáveis. Agora sim, veremos sobre a santidade de Deus. A santidade como tal, ou de modo mais geral, é vista nas Escrituras de maneira muito ampla. Ela é referenciada várias e várias vezes. Não tanto, primeiramente, sobre a santidade de Deus ou a santidade de alguém, mas o termo santidade em si é visto inúmeras vezes nas Escrituras, o que nos mostra que esse é um tipo de ensino central da Bíblia para nós, sobre alguma coisa, ou sobre um dever nosso, ou sobre Deus. Aí é que então nós precisamos ver a quem essa santidade está sendo referida. Isso porque a santidade pode ser, nas Escrituras, pode ser vista quanto a Deus, quanto ao homem, ou quanto a algumas coisas que são usadas ou separadas do uso comum. E é precisamente esse termo separado que é o termo mais básico para traduzirmos o termo santidade, para explicarmos o significado de santidade. O termo santidade pode significar consagrado, preparado, dedicado, santificado ou ser então separado. De fato, esse é o termo que mais se vê ou que mais se usa, a separação, quando se quer falar da santidade. Nós vemos que então que essa palavra pode ser usada com várias relações. Com relação a Deus, com relação aos homens, por exemplo, para uma função específica, a sacerdotal ou a levítica, por exemplo, ou de repente algum móvel, algum utensílio, alguma coisa criada que é usada, é separada
separada do uso comum para o uso, por exemplo, no tabernáculo, ou o uso para o culto a Deus, ou para o serviço a Deus. Essa coisa, então, é separada do seu uso comum, mas ela é tirada de um meio de outras coisas para ser usada para um fim específico. Isso é o que nós temos como santidade nas Escrituras. Então, santidade, de maneira geral, pode ser, então, vista como tendo um sentido de posição ou um sentido de relação. Também quer dizer que exista algum tipo de pureza ou algum tipo de não contaminação moral ou qualquer outro tipo de contaminação. Mas, em primeiro lugar, a santidade diz respeito à posição ou à relação. Ela é colocada, por isso numa posição, está colocada em algum lugar diferente do que estava antes. Foi tirado daquele lugar que estava e colocado em outro. Por isso que a santidade diz respeito primeiramente à posição. Aí sim nós temos o segundo aspecto acerca da santidade, que diz respeito à pureza ou à qualidade daquela determinada coisa ou daquele determinado ser. Então, posição e qualificação são dois termos que estão conjuntos ou estão juntos no termo santidade. Agora sim, falando sobre a santidade de Deus, propriamente dito, nós temos que essa santidade divina tem dois sentidos. Primeiramente, nós temos que Deus está numa posição existencial diferente de tudo mais, seja das suas criaturas ou de qualquer outra coisa fora de si mesmo. Todas as coisas estão separadas de Deus, por isso Deus está em uma posição diferente de destaque, onde somente Ele está. A santidade de Deus, então, se diz primeiramente a posição que Deus ocupa, a posição de existência, o seu ser. Nós temos que essa primeira classificação, a posição de Deus, define a distinção entre criatura e Criador. Ele como um único Criador e tudo mais como criação sua. Ele, então, mostra-se separado de nós pelo simples fato de ser Criador. Nada mais é Criador, nada mais cria, somente Deus pode criar todas as coisas. Então, tudo mais é criatura. Enquanto nós vemos o poder de Deus, por exemplo, fazer referência ao seu braço ou à sua mão, quando nós vemos nas Escrituras, às vezes nós falamos sobre o fato de Deus ser onisciente e saber de todas as coisas, fazendo referência aos olhos de Deus que tudo vem. Quando nós falamos sobre a misericórdia, nós falamos sobre as entranhas, sobre o interior, sobre o coração. Quando nós falamos sobre a eternidade, nós falamos sobre a duração de tempo ou a extensão de existência de Deus. Mas, quando falamos sobre santidade de Deus, falamos sobre a sua beleza. Sobre a beleza que brilha, que reflete, que refulge de Deus, do ser de Deus. Os atributos incomunicáveis, que vimos anteriormente, mostram que Deus está numa qualidade distinta de nós. Mas agora, vendo os atributos comunicáveis e a santidade, por exemplo, nós vemos que mesmo um atributo comunicável como a santidade mostra Deus separado de nós. Então existe sim um aspecto dos atributos comunicáveis que não são comunicáveis a nós. O fato de Deus estar separado ou de ser distinto de nós mostra que mesmo um atributo comunicável enfatiza ou acentua a sua separação de nós. A santidade de Deus pode ser definida, então, como aquela perfeição divina pela qual ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas, bem como está exaltado acima delas em majestade infinita. Ele está, então, posicionado num patamar diferente de tudo mais, do que se deriva a significação separada,
separado do termo santo. Quando nós dizemos que Deus está separado ou quando Deus é santo, estamos dizendo a mesma coisa. E então nós temos em segundo lugar o segundo aspecto da santidade de Deus, que diz respeito aí sim à pureza do seu ser, a sua excelência moral, a sua excelência ética. Além da sua posição inigualável, incomparável, que somente Deus usufrui, nós dizemos que Deus é moralmente superior a tudo e todos. Não só está separado posicionalmente, mas qualitativamente ou qualificativamente, nós temos que Deus é superior em moral e ética a tudo e todos. Nós vemos que ele é eticamente separado do pecado. O que nós chamamos de mal moral. O pecado nada mais é que o mal moral. O pecado é algo moral. É um infringir, uma transgressão de uma lei. Por isso é algo moral. E nós temos isso, que isso mostra, acentua ou enfatiza o fato de Deus ser separado eticamente. Ele não peca. Ele não faz ou não comete o mal, não cria o mal moral. A sua majestade santa o impede de qualquer comunhão ou mesmo indiferença com relação ao pecado. Por Deus ser santo, quando nós falamos sobre as suas qualidades ou quanto à sua excelência moral, ele não compactua com aquilo que é mal, mas também não é indiferente àquilo que é mal. Ele sempre responde de forma justa ao pecado. Um aspecto positivo ainda é visto que mostra que ele é, acima de todas as coisas, excelente moralmente. Aí ele tem perfeição. É isso que nós vemos nas Escrituras, que Deus é um Deus perfeito, não erra, não pode errar, não falha, não mente e assim por diante. Diante disso, temos a santidade, temos que essa santidade de Deus mostra que o homem é insignificante. Quando nós falamos da posição existencial de Deus, o fato de ele ser separado, mostra que nós somos pequenos ou mesmo insignificantes, miseráveis pecadores. Quando nós falamos sobre a sua excelência moral, um segundo aspecto da sua santidade, nós vemos que ele agora nos aflige a consciência por causa da sua perfeição. Nós, pecadores, como somos incomodados em nossa consciência porque pecamos contra a sua lei. E então, não só a sua santidade posicional, mas a sua santidade de qualidade moral é que afetam a nossa existência. A santidade de Deus pode ser definida, a santidade ética de Deus pode ser definida como a perfeição de Deus, em virtude da qual ele eternamente quer manter e mantém a sua excelência moral, aborrece o pecado e exige pureza moral de todas as suas criaturas. Então Deus é e mantém a sua excelência moral, ou é excelentemente moral, e também mantém e aborrece o pecado e exige a pureza de todas as suas criaturas, a pureza moral. Agora nós temos uma outra questão, que é a manifestação da santidade de Deus. E nós podemos ver essa santidade de Deus manifestada de duas maneiras. A primeira delas é porque Deus implantou no coração do homem a lei moral, pela qual a consciência do homem é atingida ou a consciência do homem é incomodada. Porque é que mesmo que alguém que não seja crente ou não seja filho de Deus ou que negue mesmo a existência de Deus, fica com a sua consciência pesada quando faz algo ruim ou quando vê algo que considera ruim. Ou que ele fez, ou algo que ele vê sendo feita como algo ruim. O que é que o incomoda a isso? Porque o Senhor implantou, inscreveu no coração do homem a lei moral. Isso está registrado em Romanos 2, do 14 ao 15. E aí nós temos então a segunda manifestação da santidade de Deus, que diz respeito à sua revelação especial.
Nós temos a revelação especial registrada. Talvez nem toda ela foi registrada, porque Deus se manifestou de muitas formas, de muitas maneiras, mas o que ele fez registrar é acessível a nós e é, então, registro da revelação especial de Deus. Agora, essa revelação especial nos mostra algumas coisas, pelo menos 4 manifestações ou 4 expressões da manifestação da santidade de Deus. Em primeiro lugar, nós vimos que a santidade de Deus é expressa pela lei inscrita no coração do homem. E isso faz com que a sua inconsciência seja incomodada. Em segundo lugar, a revelação especial. Na revelação especial, nós temos 4 expressões. A primeira delas é que Deus se revelou na sua lei, revelou a sua santidade na sua lei. Não apenas a lei de Deus acentua a santidade de Deus, mostra a sua santidade, como ela também impele o homem a cumprir e viver uma vida santa de acordo com ela. Não é à toa que descumprir a lei de Deus é pecar, é fazer algo, cometer um mal moral. Agora, cumprir a lei de Deus é ser santo, ou fazer aquilo que ele ordena é ser santo, porque a lei expressa a sua santidade e também revela a sua vontade ao homem. Mas nós também vemos que Deus demonstra ou expressa na sua revelação especial a sua santidade quando ele faz promessas ou faz sanções. As promessas nada mais são do que a retribuição à obediência do homem, enquanto as sanções são aquelas punições prescritas por lei para aqueles que não cumprem a vontade de Deus. E inclusive as promessas e sanções são revelação de que Deus é santo. Afinal de contas, se você diz alguma coisa para que não seja feita sob pena de alguma recompensa ou de alguma punição, se você não pune uma vez que se descumpre a lei, então a sua santidade vai por água abaixo. Deus não só mostra a sua santidade quando dá a lei, mas ele mostra quando ele pune aqueles que descumprem ou quando recompensa aqueles que a cumprem. Nós temos ainda em terceiro lugar, a expressão da santidade de Deus, que é vista de forma plena, que é vista de forma completa, que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos em Cristo a revelação plena da sua perfeição moral, uma vez que nós vemos nas Escrituras que o Filho de Deus é chamado e reconhecido como o santo e o justo. E aí nós temos em quarto lugar a expressão da santidade de Deus na sua revelação especial, que é a igreja. A igreja de Deus é chamada de corpo de Cristo. Se Cristo é santo, chamado de santo e justo, a sua igreja usufrui ou tem nela alguma expressão da santidade de Deus. É por isso que nós chamamos a igreja de não só apostólica e católica, mas também chamamos de santa. Ela é apostólica porque segue a doutrina dos apóstolos, foi fundada pelos apóstolos, foi fundamentada pelos apóstolos. Ela é católica porque é universal, é isso que católica significa, está em todos os lugares, em todos os tempos, mas também ela é santa, ela é separada de tudo neste mundo. Por isso a expressão da santidade de Deus por meio da igreja. Aí então nós temos alguns textos bíblicos que nos mostram a santidade de Deus. Há vários, como falei no começo, mas trouxe alguns deles aqui. Êxodo, capítulo 15, no versículo 11, diz: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Quem é como o Senhor em santidade? Ninguém. Essa é a resposta. Jó, no capítulo 34, no versículo 10, temos: Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Deus é perfeito e santo porque está separado de toda injustiça ou perversidade. Por isso Jó diz: longe de Deus o praticar ele a perversidade. Salmo de número 19, do versículo 8 ao versículo 9, nós temos:
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Não só Deus é justo, santo, puro e perfeito, mas ele então expressa essa santidade por meio da lei, dos preceitos, dos mandamentos que ele deu. O Salmo de número 22, um salmo messiânico que trata do Messias, versículo 1 ao versículo 3, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu fui separado? Por que eu fui colocado de lado? Por que fui desamparado? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Esse é um salmo messiânico e algumas dessas palavras foram repetidas por Jesus Cristo na cruz. E nós temos algumas referências, Mateus 27, Mateus e Marcos 15, Mateus 27 e Marcos 15 fazem referência a esse salmo. Um salmo que diz respeito ao Messias. O que o Filho de Deus fez naquela cruz foi ser separado. E essa foi a maior das angústias que sofreu. Ele ser separado de Deus. E ele diz, por que me desamparastes? Por que agora eu estou tão longe do Senhor como nunca, jamais estive? Ele que também é santo agora está sendo considerado a maior das figuras horrendas aos olhos de Deus, de tal modo que Deus o desampara. E Deus o desampara para que nós não sejamos desamparados. Salmo de número 30, no versículo 4 diz: Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. É uma ordem ou uma conclamação, um chamado à adoração. Isaías capítulo 6, versículo 3, nós temos uma referência ímpar que mostra o seguinte: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos que clamavam uns aos outros na visão de Isaías, diziam uns para os outros: Santo, santo, santo. Nós, quando queremos escrever alguma coisa e dar um destaque, nós podemos deixar com uma letra maior, ou nós podemos sublinhar, ou nós podemos deixar em itálico ou em negrito quando nós vamos escrever alguma coisa, mas nós acentuamos que nós queremos o destaque daquilo. Os hebreus, quando iam escrever, os judeus, quando iam escrever, por não terem superlativos, ou seja, palavras que denotem uma adjetivação acentuada e maior, eles repetiam as palavras para mostrar uma ênfase. E aqui nós temos, de fato, isso acontecendo. Isaías escrevendo, santo, santo, santo. Nós, em português, escreveríamos santíssimo, extremamente santíssimo, que é o superlativo que nós temos na nossa língua. Mas eles não tinham isso. Então, para acentuar este atributo, falaram santo, santo, santo. Não só Isaías escreveu, como os anjos falaram assim. Os anjos falaram e Isaías escreveu estas coisas, mostrando a santidade de Deus. É o único atributo nas Escrituras que é visto levado ao terceiro grau, ou à terceira repetição, o que nos mostra uma distinção, uma peculiaridade. O profeta Abacuque, no capítulo 1, no versículo 13, nos mostra, ele falando ou orando ao Senhor: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? O que Abacuque está fazendo é chamando ou colhendo, selecionando o atributo da santidade, dizendo: Deus, tu és puro de olhos e não podes contemplar o mal. Por que é que o Senhor tolera e te calas quando vê as perversidades dos homens? Romanos,
Paulo aos Romanos escreve no capítulo 7, no versículo 12: a lei é santa, e o mandamento santo, e justo e bom. A lei é santa. O problema não está na lei, o problema está em nós. É nós que nos apropriamos da lei com mãos maculadas ou mãos manchadas, incapazes de cumprir a lei de Deus. Mas o problema não está na lei. A lei é a expressão do caráter santo e justo de Deus. Por isso, Paulo escreve: a lei é santa. O mandamento é santo e justo e bom. Se há algum problema, não pode ser na lei. Deve ser em nós. Primeira carta de João, no versículo 5 do capítulo 1, 1 João 1,5, diz: ora, a mensagem que da parte dele, de Deus, temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva alguma. Fica claro que Deus está sendo descrito como um Deus santo, em quem não há nenhum tipo de contaminação, nenhuma variação de moralidade. E aí temos Apocalipse capítulo 15, no versículo 4, o seguinte: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quem não temerá o Senhor? Quem é que não glorificará o nome do nosso Deus? Isso, inclusive, nos leva às aplicações. E a primeira das aplicações para nós é que nós devemos temer a Deus diante da sua santidade. Devemos ter temor diante da santidade de Deus. O termo temor não é primeiramente medo, porque o medo nos paralisa, o medo nos afugenta. O temor nas Escrituras, embora envolva o medo, ele não é um medo pecaminoso que nós vemos nas Escrituras. O temor santo, ou o medo santo, tem que ver com o medo de desagradar alguém, mas que nem por isso você é levado à inatividade ou ser distanciado desse alguém. Quando você ama alguém, quando você admira alguém e quer agradar este alguém, você tem medo de errar num presente. Você tem medo como usa as palavras para não ofender. Não aquele medo que te paralisa e faz com que você nem se aproxime da pessoa ou nem converse com ela. Pelo contrário, é um medo regulador. É um medo que melhora a sua fala, a sua postura, a sua conversa com alguém. Pois bem, se assim é quando nós temos relações humanas, imagine com relação a Deus. Ele que é perfeitíssimo, digno de toda honra, de toda glória, toda majestade. Ele que é puríssimo e que os seus olhos não podem contemplar o mal. Quando nos achegamos a ele, precisamos nos achegar com temor. Esse tipo de temor santo, esse temor piedoso, um medo de desagradar a ele. Mas nós queremos ir até ele. É nosso desejo ir até ele, desfrutar da sua presença, mas vamos com temor, não de qualquer modo. Nós não tratamos a Deus como um igual ou apenas alguém um pouco superior a nós. Nós não tratamos a Deus dessa forma porque ele é excelente e é majestoso em sua existência. Ele está posicionado distante de nós, distinto de nós, com a sua santidade, além de nós considerarmos a sua pureza e a sua excelência moral. Nós devemos, então, viver toda a nossa vida no temor do Senhor. Deus está acima e afastado de nós por causa da sua essência pura, enquanto nós somos homens de lábios impuros e que habitam no meio de homens de lábios impuros. Mas Deus está acima de todas as coisas, em sua santidade. Ainda que nós não considerássemos a questão moral, por exemplo, ainda que nós não tivéssemos caído em pecado, tivéssemos permanecido puros, como o primeiro homem foi feito, ainda assim ele estaria distante de nós por causa da sua santidade, ou ele estaria
elevado, ele seria superior a nós por causa da sua santidade. Mas ainda, quando consideramos o nosso pecado, então vemos que a distância entre nós e ele é maior ainda. É acentuada, não só em termos de posição, mas em termos de qualidade. Nós somos pecadores, ele é puro, não pode cometer o mal. Qual seria então a postura mais adequada para nós nos achegarmos a ele, senão que nós devemos chegar a ele com temor? Qual é a posição mais adequada, senão que chegar a ele com temor? Temor é ir até ele, tanto porque ele nos ordena, quanto porque nós precisamos. Nós precisamos desfrutar da presença de Deus. É na comunhão com Deus que nós temos a vida, mas também somos ordenados a ir até ele. Mas vamos a ele cientes da sua santidade, da sua pureza. E vamos a ele então com um receio piedoso de desagradá-lo, posto que na menor das coisas, ainda que no menor pensamento, no mais breve pensamento, nós vamos a ele, estamos e vivemos diante dele com temor. Somente um tolo se achegaria diante do Rei de toda a terra de maneira irreverente, ou de maneira rebelde, ou de maneira desleixada. Somente um tolo. É por isso que nós vemos que o temor do Senhor é chamado de princípio da sabedoria. Sabedoria e tolice são coisas opostas. O tolo se achegaria diante de Deus irreverentemente, mas o sábio é aquele que se achega com temor. Por isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus é sábio o suficiente para se aproximar de Deus de maneira adequada. Então, nós devemos viver e cultuar a Ele com temor. Essa é a primeira aplicação. Devemos reconhecer, viver e cultuar a Ele com temor por causa da sua santidade. Outra aplicação é que nós devemos ansiar, orar e trabalhar pela santificação do nome de Deus. Nós devemos labutar pela santificação do nome de Deus. Ansiar, orar e labutar pela santificação do nome de Deus. Quando Jesus começa a ensinar os seus discípulos a orar, ele mostra o primeiro pedido, antes de tudo, antes de todas as coisas, que nós peçamos que o nome de Deus seja santificado. Nosso primeiro pedido na oração que o Senhor Jesus nos ensinou é: santificado seja o teu nome. O que significa orar pedindo a santificação do nome de Deus? O que significa ansiar ou trabalhar pela santificação do nome de Deus? Em primeiro lugar, quando nós pedimos alguma coisa, nós estamos reconhecendo a nossa incapacidade e também a nossa indisposição. Nós não somos nem capazes e também não somos dispostos a santificar o nome de Deus. Por isso, quando oramos, santificado seja o seu nome, o teu nome, pedimos que Deus nos incline, pedimos que Deus nos habilite a reconhecer a Deus, a conhecer a Ele, a confessar a Deus e estimar a Deus acima de todas as coisas, não só a sua pessoa, como os seus títulos, os nomes que ele revelou nas Escrituras, os seus atributos, como nós temos estudado, também as suas palavras, a sua lei, as suas ordenanças, tudo aquilo que revelou para nós, a sua providência, as suas palavras e as suas obras. Então nós oramos pedindo que seja santificado o nome de Deus. Nisso reconhecemos que nós somos indispostos e que nós somos incapazes. Então nós pedimos que o Senhor nos torne habilitados e inclinados a conhecer, confessar e estimar a Deus e tudo o que diz respeito a Ele. Nós também pedimos que Ele nos ajude a glorificá-lo em pensamentos, em palavras e em obras. É isso que nós pedimos também. Nós também pedimos que Ele impeça e remova toda a descrença do nome dEle, toda a descrença da sua existência. Nós pedimos que Ele remova e impeça o ateísmo, a ignorância na nossa mente, a descrença das suas promessas, que Ele afaste de nós a idolatria e que nós não profanemos o seu nome com desonra.
E ainda temos mais. Nós pedimos, quando oramos, santificado seja o teu nome, que a sua soberana providência dirija e disponha tudo para a sua própria glória. Nós estamos nos submetendo, quando pedimos a Deus que o seu nome seja santificado, estamos nos submetendo que a sua providência faça o que melhor achar que tem de fazer com determinada coisa, seja com nossa vida ou com os nossos pertences ou os nossos familiares. É isso que nós fazemos quando oramos. Você tinha consciência disso? Você orava com essa consciência? Pois é isso que nós devemos ter como consciência quando oramos ao Senhor. É com esse espírito que devemos orar a Ele acerca da santificação do seu nome. É isso que você pede quando ora, santificado seja o teu nome. Nós temos ainda uma outra aplicação. Devemos nós ser santos em tudo, como Ele é santo. Devemos nós ser santos em tudo, como Ele é santo. Algo nem sempre falado para nós quando nós estudamos a doutrina da eleição, por exemplo, aquela doutrina que diz que Deus escolheu alguns homens dentre toda a raça humana, dentre toda a história humana, para serem salvos, para serem seus, algo que nem sempre é falado, embora a gente precise resgatar isso, é que a eleição divina prevê ou quer santificação e irrepreensibilidade dos santos. Quando Deus salva alguém, Ele não salva apenas para somente dar um destino prévio ou predestinar, dar garantia de que o destino está assegurado. Mas durante o processo, ou entre esse tempo, entre a conversão e o destino, nós temos uma santificação. Nós temos uma irrepreensibilidade que é exigida de nós. Efésios 1, por exemplo, no versículo 4, nos mostra isso. Nós vemos que isso não é algo que só é visto no Novo Testamento, mas isso já era algo do Antigo Testamento. A igreja do Antigo Testamento, a igreja de Deus no Antigo Testamento, deveria também mostrar ou viver uma vida de santidade. O povo de Israel foi chamado para ser povo do Senhor, povo santo a Ele. Ele era propriedade exclusiva e o Senhor os escolheu de todos os povos que havia sobre a terra para ser de seu povo próprio. Nós vemos já no Antigo Testamento que mesmo antes de Deus dar a sua lei, nós vemos que a lei é a expressão da santidade de Deus, mesmo antes dessa dádiva da lei, nós vemos que o povo já desfrutava de uma santidade posicional. Ou uma separação. Deus os separou para uma finalidade. Deus os distinguiu das demais nações. É isso que nós vemos. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, diz o Senhor ao seu povo, antes da dádiva da lei. É verdade que, em certo sentido, nós temos e já somos, já usufruímos da santidade. O que eu estou dizendo é que nós já somos santos agora, estamos em processo de santificação e um dia seremos plenamente santos. 3 estágios da nossa santificação. Somos santos porque fomos posicionados, porque fomos separados dos demais. É isso que a eleição faz. A eleição posiciona homens fora do outro grupo, do grupo maior, ou do grupo que se retirou aquele eleito. Mas ele já nisso é separado ou santo, mas no sentido posicional. Agora nós também temos a santificação de processo, ou o processo contínuo e progressivo da santificação. Nós então estamos sendo progressivamente separados do pecado cada vez mais, porque embora nós não sejamos mais escravos do pecado, o pecado ainda permanece em nós, a presença do pecado em nós, por isso pecamos. E a santificação faz com que o pecado seja então cada vez mais separado de nós, ou expurgado de nós, seja tirado de nós. Ou, visto de outra maneira, nós sejamos então afastados de práticas ou de uma vida correspondente ao pecado, ou que vive pecando. Nós então pecamos cada vez menos
no processo de santificação. O que nós temos, então, é que até que se complete nosso chamado para ser santo, que é quando nós encontrarmos o Senhor naquele último dia e então nos tornemos santos plenamente, até lá nós devemos viver em santificação, ser santos como aquele que nos chamou é santo. Agora, como que é possível que sejamos santos como aquele que nos chamou é santo? Nós temos, por exemplo, no livro de Apocalipse, que aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus estão ligados à perseverança dos santos. A perseverança dos santos é uma doutrina que mostra que os crentes verdadeiros, embora possam cair em graves pecados muitas vezes, eles voltam, eles retornam ao caminho do Senhor e são salvos até o fim, ou perseveram até o fim. Eles vivem a vida santa até o fim. E a vida santa é caracterizada por aqueles que têm a habitação do Espírito, por certo, mas que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que mantém isso até a santificação final. E nós vimos já que a lei em si é santa e o mandamento santo e justo e bom. E nós também vimos em outros estudos que a si mesmo se purifica todo aquele que tem a esperança de um dia encontrar o Senhor e ser semelhante a Ele. Nós um dia o veremos e seremos semelhantes a Ele, assim como Ele é puro. Por isso, até lá, nós estamos nos purificando, porque Ele é puro. E todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado nada mais é do que a transgressão da lei, diz a palavra do Senhor. Isso significa que pecar é descumprir a vontade de Deus, portanto, não ser santo. Fazer a vontade de Deus é cumprir a lei de Deus, o mandamento do Senhor, a vontade de Deus, para que nós estejamos trilhando, então, um caminho de santidade. Torna-se santo, portanto, ou tornar-se santo, portanto, significa viver se separando continuamente. Não dos outros, como se você tivesse que ir para um lugar afastado porque é a sociedade que te corrompe. Não é esta a doutrina bíblica da santificação. Nós vivemos continuamente nos separando do pecado, no poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo e é pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus, que nós podemos ser santificados ou ser continuamente separados e obedecer à lei de Deus. E assim nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem criado segundo Deus. Nós temos ainda que a santificação requer que nós abandonemos as práticas que são proibidas na palavra de Deus. Mas não só isso, nós devemos substituir as práticas proibidas por deveres que são louváveis e que são aprovados por Deus. Para quase toda a lei que Deus diz um não, em outro momento nós temos um sim. Ou nós temos, por consequência, por inferência, um sim. O que Deus diz não, para o sim, que está extremo oposto desse não, Deus dá o seu ok. Deus diz que nós devemos fazer, nós devemos ser estimulados ou buscar substituir as práticas pecaminosas por obras santas feitas em Deus, pelo poder do Espírito. Então, corpo, alma, mente, afeições e vontade são afetados pelo poder santificador do Espírito Santo. E é pela influência e pelo poder do Espírito Santo que nós cooperamos com Deus na nossa santificação. Embora seja Deus que opere em nós o seu poder santificador pelo seu Espírito, nós, debaixo desse poder e dessa influência, agora cumprimos a vontade de Deus. Nós temos nas Escrituras que nós é que devemos desenvolver a salvação com temor e tremor, mas segundo a vontade de Deus, porque é Deus quem efetua em nós o querer fazer o que é santo e o realizar o que é santo. Nesse sentido, a santificação é uma obra de cooperação. Deus é quem faz, quem garante, quem nos socorre, quem nos abençoa com o seu Espírito Santificador. E aí, então, por causa disso, nós podemos cumprir a vontade de Deus. Essas são as aplicações do estudo de hoje. Vamos orar para encerrar este estudo? Ó Senhor, Deus santo e poderoso, majestoso Senhor,
Tu és grande, Tu és infinito, Tu és insondável, Tu és santíssimo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Tua glória. O Senhor é altíssimo e nós habitamos em meio a homens de lábios impuros, e nós mesmos temos lábios e corações impuros e mãos sujas. O que nós pedimos é que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe, e nos ajude nesse caminho, Pai, diante da santidade do Senhor. Tu és santo e não abres mão dessa santidade em tempo algum quando nos relacionamos com o Senhor, seja no culto ou seja na nossa vida diária, nosso culto público, culto solene ou nosso culto particular e nossa vida como glorificação ao nome do Senhor. Ajude-nos então a ser santos, como Tu és santo. Somos Tu que nos chamaste, és santo. O Senhor nos ordena isso e o Senhor também nos capacita a isso, de maneira que nós somos indesculpáveis quando fazemos mau uso ou nem fazemos uso, nem fazemos caso dos meios que o Senhor nos dá para viver uma vida santa. Por favor, Senhor, encarecidamente, abra os nossos olhos para a necessidade, Senhor, de vivermos segundo a Tua vontade e usarmos os meios que o Senhor nos deu para a santificação. Usarmos esses meios de forma diligente, de forma esforçada, para de fato glorificar o Teu nome em tudo que fizermos ou viermos a fazer, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, esse foi o estudo sobre a santidade de Deus. Eu peço que você aproveite hoje, o dia do Senhor, dia separado para culto a Ele. Não só culto particular, mas como culto público, para que você medite na santidade de Deus. Para que você se lembre da santidade de Deus e de outros atributos que já estudamos, para o glorificar. Ore a Ele, faça deste dia um momento de culto, qualquer outro momento que você tiver, ore a Ele, santificado seja o Teu nome. Ajude-me, Senhor, a ser santo como Tu és santo. E que Deus te abençoe, e se Deus quiser, até a próxima semana.